Bom, pessoal, falaremos agora de asma. Bom, quando se fala em asma, houve mudanças nos protocolos da GINA 2019 para a GINA 2020. Então o objetivo da nossa aula é apresentar aí algumas mudanças e mostrar para vocês quais são as estratégias no tratamento do paciente com uma hiperreatividade brônquica, com o paciente diagnosticado com asma, claro, porque você pode ter uma hiperreatividade brônquica em um paciente com bronquiolite grave e que acabou gerando essa hiperreatividade, mas à medida que os anos passam, essa bronquiolite, que é nas fases iniciais, resolve. Aqui a gente vai falar do paciente com asma. A asma relacionada à bronquiolite foi na pediatria, tá bom? A asma aparece em qualquer idade e a frequência máxima, né, em torno aí dos 3 anos. Essa data, esse número 3 anos, ele é um marco no sentido em que com 3 anos a criança não consegue fazer o teste espirométrico, porém tem uma clínica que te ajuda. Essa criança com 3 anos, que apresenta uma hiperreatividade brônquica, mas já vem com história de uma atopia, já vem com uma história de uma rinite, já vem com uma história de pai ou mãe que é asmático, já vem com uma história de hiperreatividade brônquica, sibilância, tosse, sem um quadro gripal agregado. Então, 3 anos, você precisa de um pouco mais de informação. Existe o teste de broncoprovocação, que pode ser feito nessa idade. Uma broncoprovocação com medicamentos ou através de um exercício. Ou até mesmo uma melhora significativa depois de um broncodilatador. Isso fala, se o cara melhorou depois de um broncodilatador, o negócio ali é uma hiperreatividade, é uma degranulação aí de células que está fazendo um aumento de permeabilidade e está dificultando o trânsito de oxigênio e coisa e tal. Em ninhos, a frequência é 2 vezes. Os homens, a frequência é 2 vezes maior do que... Vamos lá de novo. A frequência é 2 vezes maior nos homens do que nas mulheres, né, durante a fase inicial, até os 12 anos. E na vida adulta é similar em ambos os sexos. Tem lugar que fala até que é mais prevalente em mulheres. Alguns fatores de risco: predisposição genética, atopia, hipersensibilidade, né, as vias respiratórias, os alérgenos, as infecções virais, com certeza. Então tá aí, citei algumas bem do dia a dia: a atopia, as infecções, no caso em adultos que fazem uso dos bloqueadores adrenérgicos beta, principalmente, claro, os não seletivos. Para o diagnóstico, a prova de função pulmonar, aonde a espirometria permite confirmar a limitação do fluxo no VF1, né, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, e a relação entre VF1 e a capacidade vital forçada. Aqui no livro não citou com muita clareza a questão dos 80%, mas fala: se tem um VF1 abaixo de 80 e você já tem a suspeita, isso me ajuda muito a fazer o diagnóstico de asma. E uma reversibilidade, né? Melhorou, a pessoa fez o teste espirométrico, deu o broncodilatador e depois ele fez o teste de novo e melhorou 12% dessa relação, ou 200 ml. Isso fala a favor de, né, que até cita o tempo, 15 minutos depois de inalar, isso fala a favor de o diagnóstico de asma. E também
aquela criança ou aquele adulto, né, o paciente que depois de um lapso de 2 a 4 semanas de prova com glucocorticoide oral e tem uma melhora, essa criança está muito mal, está sibilando, falta de ar e faz aí um período de 2 a 4 semanas de glucocorticoide oral e tem essa melhora, isso também fala, opa, a possibilidade aumenta. Mas é a espirometria, tá bom, pessoal? É a espirometria. O raio-x pode perceber uma hiperinsuflação, porque o ar entra e depois ele tem dificuldade de sair. A tomografia computadorizada de alta resolução pode encontrar áreas de bronquiectasia, né, vai colabar esses alvéolos por diminuição de oxigênio, né, dificuldade e tal. E até fala engrossamento das paredes bronquiais, mas esses câmbios não são patognomônicos da asma. As provas cutâneas para ver o que está gerando essa alergia. O diagnóstico diferencial, tumor, o edema laríngeo, corpo estranho, uma insuficiência ventricular esquerda, uma disfunção das cordas vocais, uma enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. Essa classificação eu peguei da GINA 2016, ela ainda existe, porém ela é mais para você saber que existe uma classificação entre intermitente e persistente, porque quando se fala em tratamento, essa classificação já não é mais funcional, não. A gente vai ver que o negócio hoje é por etapas, passos. Você vai dando passos para aumentar e intensificar o tratamento se esse paciente não está controlado e recolher essas dosagens quando esse paciente está controlado. Mas isso aqui é importantíssimo conhecer, tá bom? O paciente intermitente é aquele que tem crises, né? Menos de uma vez por semana as crises diárias, menos de 2 noturnas por mês. Então essa aqui é o intermitente. O persistente leve é aquele que tem uma crise semanal, mas, né, menos de uma diária, ou seja, não é constante, e mais de 2 crises ao mês noturnas. Já a persistente moderada, olha para você ver, já tem sintomas contínuos e uma crise noturna já por semana. E o persistente grave tem crise aí, Deus dará. Observa que a prova da espirometria, né, aqui ainda no persistente leve, ele está com acima de 80%, o moderado de 60% a 80%. E a espirometria já no grave é menos de 60%. Quais são os objetivos no controle de tratamento da asma? Qual que é o meu objetivo? Olha, se é um paciente controlado, quando ele tem sintomas crônicos mínimos, né, incluso durante a noite, exacerbações mínimas pouco frequente, não procura serviço de urgência, usa o mínimo possível dos agonistas beta-2, salmeterol, formoterol, nenhuma restrição à atividade, nem exercício, né? Uma variação circadiana na espirometria de menos de 20%, não tem muita variação, faz os testes aí, não tem grandes variações, né? Esse fluxo respiratório máximo é quase dentro da normalidade e efeitos secundários mínimos aos fármacos. Isso aqui é um paciente que eu posso dizer que ele está ótimo. Qual que é o tratamento da asma aguda e grave? O que significa essa aguda? Essa situação é aquele paciente que chega no pronto atendimento com uma crise asmática. Então primeiro nós vamos falar da urgência. É necessário administrar oxigênio, mantendo uma saturação acima de 90%. Em casos muito graves, com iminência de insuficiência respiratória, temos que pensar em administrar beta-2 por via endovenosa. O elemento fundamental do tratamento constitui as doses altas dos agonistas, né, de ação curta, de ação breve, por nebulização. Pode pensar em agregar um anticolinérgico junto com o agonista beta-2, o brometo de ipratrópio. Então aqui é isso. Você vai resolver esse paciente com broncodilatador de ação curta. Você pode pensar em associar o salmeterol ou o salbutamol
com brometo de ipratrópio. Dependendo situações, você vai agregar, né, um beta 2 por via endovenosa. E claro, nós não falamos ainda, mas pode ser considerado o uso dos corticoides aí, e é que se faz muito, com muita frequência. Mas inicialmente sempre tenta primeiro resolver com os broncodilatadores. Aqui é uma estratégia de forma escalonada do tratamento da asma, né, onde mais ou menos aqui ainda segue aquela questão da forma intermitente, persistente, só que isso aqui acaba não se tornando bem assim, né? O paciente com intermitente, que é aquele que tem menos de uma crise, menos de 2 crises no máximo por semana, o máximo 1 ou 2 crises por noite, tem lugar que falam uma crise só por noite por mês, outros falam menos de 2 crises por noite por mês. Aqui o persistente leve, já é interessante agregar um corticoide inalatório, de forma que existe algumas referências que fala que a partir do persistente deve adicionar o corticoide inalatório de ação contínua. E para os intermitentes, o agonista beta 2 de ação curta, em qualquer momento, em qualquer estágio, quando ele está tendo sintomas, para um alívio sintomático. Ou seja, aquele que tem poucas crises, só a bombinha quando necessário. Quando ele cai no persistente leve, é interessante adicionar um corticoide inalatório, doses baixas, bonitinho, e na medida que vai persistente moderado, adiciona o LABA, que é o agonista de longa ação, né, o beta-agonista de longa ação, que é o salmeterol. Fala-se que no moderado e no grave pode-se considerar em substituir o salmeterol pelo formoterol por efeitos um pouco mais satisfatórios, mas isso aqui é o que está bombando agora, que é com relação aos passos no tratamento. Aquela pessoa que é o persistente leve, você pode considerar utilizar o beta 2 agonista, quando necessário, de ação curta, e para evitar, quando está começando o tratamento, aquele persistente, o intermitente que está meio caminhando para o persistente leve, você pode, em vez de entrar com os corticoides inalados, você pode entrar com o antagonista de leucotrieno, ó, selecionar um. Então aqui pode considerar nesse momento para evitar corticoide ainda, né? O montelústicas pode vir muito bem aí nessa situação. Se na medida que esse paciente não está controlado, ele não está conseguindo fazer o tratamento, não está conseguindo controlar só com esse montelústicas, aí, claro, você já pode considerar a possibilidade, né, de um esteroide inalatório de doses baixas mais um LABA. Na medida que essa pessoa não melhora, está piorando, você vai passar para o passo 4, que vai aumentar as doses de corticoide, né, e o LABA. Aqui tem a opção ainda dos leucotrienos, tem a opção do teofilina, sim, mas acaba que nesse momento aqui fica mais com os corticoides inalatórios, e se for muito grave, claro, se apertou o passo, sempre pensar em corticoide via oral. E quando é um paciente já muito grave mesmo, aí sim a gente pode considerar os glucocorticoides via oral, baixas doses, e pode adicionar um antagonista do IgE para diminuir essa resposta alérgica aí. Então, quando se fala em tratamento de asma resistente, alguns enfermos são úteis em pequenas doses de teofilina, né, que há observado uma melhora quando se adiciona a teofilina. Os corticoides inalatórios já é considerado, né, contínuo para pacientes persistentes, que seja persistente leve, moderado e grave, mas o persistente leve ainda pode se considerar um montelústica no lugar ainda do corticoide inalado. Os corticoides sistêmicos, né, o hidrocortisona, o metilprednisolona, se deve adicionar em um paciente com asma grave e, no caso agudo, quando ainda não responde com broncodilatador. Às vezes você administra o broncodilatador,
né, o brometo de hipratrópio com salbutamol e resolve, não precisa. Os antileucotrienos, a gente já falou, eles podem ser uma opção aí no tratamento. O omalizumab, que é o antagonista do IgE, é um medicamento que vai entrar como um recurso em situações mais graves. E aqui é quando eu falo que esse paciente está com um controle total, um controle parcial ou sem controle. Vamos nos apegar a esses dois pontos aqui inicialmente. Se essa pessoa tem menos de 2 crises por semana, não tem reações de atividade, não tem despertar noturno, que eu pensei que eu estava falando do noturno, vamos 3, tá, pessoal? Esse paciente está controlado. Se essa pessoa tem mais de 2 crises por semana, ou está tendo, né, alguma crise noturna, ou alguma crise quando faz uma atividade física, esse aqui está parcialmente controlado. Quando tem 3 ou mais características da forma do controle parcial, ou seja, se ele tem ou mais de 2 semanas, ou tem falta de ar quando realiza atividade física, ou tem falta de ar à noite, ou precisa ativar o broncodilatador de ação curta mais de 2 vezes por semana, ou tem uma fração na função pulmonar aí na espirometria em menos de 80%, esse paciente é considerado sem controle. Beleza? Então é isso. Valeu, galera. Um abraço.